ninguém é comparável ao Senhor, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é poderoso. O Senhor é bendito. O Senhor é soberano sobre todas as nações, Pai. E nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. E nesse momento queremos aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Um pouco mais das verdades da Sua palavra, Senhor Deus. E queremos viver, Pai, a completude da Sua palavra, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. E já tomamos posse daquilo que vai ser falado e ensinado, Pai. E nós iremos mudar o nosso posicionamento, iremos mudar a nossa visão referente à Sua palavra, Pai. Porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ver, hoje o tema dessa noite é Vivendo uma Aliança de Cura. Conhecendo o nome que traz vida. Aleluia. E eu já inicio essa noite fazendo uma pergunta. Quem é o seu Deus hoje? Quem é o seu Deus? Quem você tem servido? Quem você tem escutado? Quem você tem prestado atenção? Quem é seu Deus? Eu te pergunto. Você conhece realmente a Deus? Você conhece o Deus que cura? Não estou falando de um Deus histórico, nem de algo que um dia pode acontecer. Falo de um Deus que Ele é vivo, presente, ativo. Esse é o nosso Deus. O Deus que é. O que é cura. É esse Deus que eu estou falando, que nós vamos falar. Quem é o seu Deus hoje? É a preocupação com o dia de amanhã? É o medo de exercer o chamado que Deus tem colocado sobre a sua vida? É o medo de acordar amanhã e ver a economia do país destruída? Esse é o seu Deus, o seu medo? Ou o seu medo é uma enfermidade que pode chegar em você? Quem é o seu Deus? Em Êxodo, capítulo 3, do verso 13 ao 14. Aleluia. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhes direi? Aqui é quando Deus envia, quando Deus começa a falar com eles. Quem é esse Deus? Com quem que eu vou me referir ao seu povo? Quem eles vão perguntar quem é esse Deus? E o que eu lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus revela o seu nome a Moisés. E qual que ele se revela? Eu sou. Ele é o Deus de agora.
e não de apenas do passado, e não somente do futuro, do que ainda vai acontecer. Ele é o Deus desse presente momento em que você está vivendo. Ele é o Deus desse presente momento do que você está passando. Esse é o Deus que você tem. Esse é o Deus que te chama de filho. Esse é o Deus que mandou o seu filho morrer por você. É esse Deus. É Deus de presente. É Deus de agora. Não é somente Deus de passado, Deus de história, mas Ele é Deus de presente e vai continuar sendo o seu Deus até o fim da sua vida. Em Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha o que esse versículo fala. Já falamos várias vezes sobre ele. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. A fé é a certeza. A fé não é, quem sabe um dia isso vai acontecer na minha vida, quem sabe um dia eu serei abençoado, quem sabe um dia eu serei curado, quem sabe um dia a minha empresa vai ser próspera, quem sabe um dia essas afrontas do meu trabalho cessarão. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Se não é agora, não é fé. É somente esperança. Esperança para um dia melhor, esperança para a minha empresa crescer, uma esperança para que um dia eu chegue no meu ministério e cumpra as vontades de Deus. É somente uma esperança. Não é uma certeza, não é uma convicção de que isso vai acontecer. É somente a esperança. Quem sabe lá daqui 5 anos vai acontecer. Não, são convicções que nós precisamos ter. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Se é a certeza daquilo que nós esperamos, como é que nós deixamos e pensamos, se for a vontade de Deus, quem sabe um dia a minha empresa vai crescer, quem sabe um dia eu terei X funcionários, quem sabe um dia a minha empresa estará faturando mensal mais de 200 mil reais. Quem sabe? Não, a fé ela traz as realidades, ela traz as coisas que são espirituais e trazem as nossas realidades. Ela faz com que as coisas espirituais aconteçam em nossa vida. Então, se aquilo que você espera é que sua empresa cresça, declare com fé, declare com ousadia. Se você é aquilo que você espera que seu ministério cresça, que seu chamado evolua, declare em conformidade com a palavra e você vai ver o que Deus vai fazer em sua vida. E Deus, Ele responde à fé. Ele não responde à dúvida, não responde à incerteza, não responde ao medo. Ele sempre vai responder mediante a fé, de nós crermos e não duvidarmos em nosso coração. Isso é fé. E vamos ver nesse tópico, Deus se revela através do quê? Do nome, do seu nome Deus se revela. Deus se mostra quem Ele é através do seu nome. Na Bíblia, o nome revela o quê? O caráter. Quando Deus diz, eu sou o Senhor que te sara, Ele não está oferecendo um serviço, mas revelando quem é Ele. Ele não está falando assim, oi, tudo bem, eu te saro, pode vir aqui, faz fila que eu vou te sarar. Não, Ele está revelando o seu nome. Eu sou. Se lembra que quando Ele se apresentou a Moisés, mandou Moisés falar que Ele era, que eu sou. Então Ele fala, eu sou o Senhor que te sara. Se apresentando, esse é o meu nome, eu sou o Senhor que te sara.
E por que eu estou falando isso? Que Deus se revela através do seu nome. Nós podemos ver no Antigo Testamento ainda o nome Abrão, ou Avram em hebraico, que era o seu nome. E o que significava Avram ou Abrão? Pai exaltado, ou pai elevado. E o que Deus fez? Em Gênesis 17:5, Deus muda o nome de Abrão para Abraão ou Avram. E o que significa? Pai de uma multidão, ou pai de muitas nações. Como nós vimos, originalmente o nome de Abraão era Abrão. Significa pai exaltado ou pai elevado. E Deus ele muda completamente o nome dele para quê? Para que o nome dele mostrasse qual era a trajetória, o que Deus queria para a vida de Abraão. A mudança do nome refletia o chamado profético e o destino de Abraão. Ele não seria apenas pai de um povo, Israel, mas de muitas nações, incluindo os que creem pela fé. Somos nós, que sejam todos os que hoje são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E vamos lá para Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabeis, pois, que são da fé, esses são filhos de Abraão. Sabei, pois, os que são da fé, esses são filhos de Abraão. E para nós não ficarmos só no texto de Abraão, que o nome dele foi mudado para pai de multidões, pai de nações, nós vemos também em Gênesis 32, 28, Jacó, que assim que ele nasceu, o nome dele, o significado era aquele que agarra o calcanhar, enganador. Mas após ele lutar contra o anjo e vencer o anjo, Deus mudou o seu nome. E o seu nome passou em diante a ser chamado de Israel. Príncipe com Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. Esse foi o destino, esse foi aonde que Deus queria chegar, mediante a vida de Jacó. Você está entendendo que era o destino? Era o destino que Deus tinha apontado para Jacó e trocou o seu nome da mesma forma que ele trocou o nome de Abraão. Em Êxodo 15, 26, o texto fala: e disse, e se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui é o texto falando aonde que Deus fala: eu sou o Senhor que te sara. Esse é o meu destino, um dos meus nomes é te sarar, é você não ter enfermidade sobre o seu corpo. Já não foi simplesmente quando Isaías profetizou sobre Jesus, mas o nome de Deus já mostrava qual era a realidade e os desejos deles para os seus. O destino que ele queria: eu sou o Deus que te sara, nenhuma enfermidade chegará à tua casa. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu sou o Senhor que te sara. No hebraico, Jeová Rafá. Esse é o Deus. Isso não é só um ato, isso é uma identidade de Deus, é uma característica de Deus sobre a sua vida, é o nome que Ele assumiu para mostrar para você: é esse que é o meu destino, é te sarar. Então abre o seu coração, abre aquilo que está te incomodando, abre, mostra para mim, eu quero ouvir e declare com fé, traz as realidades. O meu nome é você ter cura através do meu nome, então você haja com fé.
que é a certeza daquilo que você precisa, daquilo que já foi feito através de Jesus, a obra redentora. Você já tem a cura disponível para você. Você tem um Deus que o nome dele te mostra um caminho, te mostra um lugar, te mostra um ponto. Ali eu sou o Deus que te cura, e nós precisamos entender. A igreja só tem ficado de palavras motivacionais e palavras motivacionais, e isso tem formado crentes, bebês, crentes que não conhecem a palavra de Deus, e nós precisamos conhecer realmente as realidades do cristão. Precisamos nos alimentar de uma palavra verdadeira, aonde que nós vimos e sabemos que Deus, o que é o nome dele, o que o nome dele representa para mim, qual o caminho do nome dele que ele está falando para a minha realidade. Ele é o Deus que me sara, eu sou o que te sara, esse é o caminho, é o caminho dele. Como Abraão, ele tinha um nome, quando foi mudado o nome dele, foi para pai de multidões, pai de nações. Então você começa a ver que o destino dele mudou, o destino dele foi trocado por simplesmente ele viver umas novas realidades, por simplesmente mudar o nome Jacó de enganador. Ele foi chamado de Israel, onde que o nome permaneceu sobre o povo de Deus. O nome dele foi trocado e virou o nome de uma nação. Porque o caminho final do nome dele, aquilo que o nome dele ia concluir, Deus mudou para que acontecesse algo. Então nós temos que olhar para o que a palavra fala, o que a palavra nos ensina, e querer realmente viver as realidades da palavra. Não viver uma água com açúcar da palavra, mas também viver aquilo que a palavra me habilita a viver, naquilo que eu sou justificado na palavra de Deus, e viver essas realidades. Qual é o nome pelo qual você tem conhecido a Deus? Será que você tem conhecido como o meu curador ou como o meu salvador? Como é que você tem se referido a Deus? Como é que você tem conhecido uma relação com Deus? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te mostrado? Realmente nós conhecemos a Deus, conhecemos aquilo que Ele quer realmente para nós? Ou ficamos somente com ministrações, com palavras motivacionais, onde que não temos o verdadeiro conhecimento de Deus sobre a nossa vida? Não temos o verdadeiro conhecimento das realidades de Deus para a nossa vida? Ou ficamos somente como Deus que me salvou, que já é bastante? Mas as realidades que Ele faz através da salvação sobre a sua vida, você realmente o conhece? Como dos outros aspectos que Ele tem feito para você? Daquilo que Ele tem como garantia a você? Ou você só conhece a Deus de ouvir falar? E até quando vamos conhecer a Deus de ouvir falar, não de com Ele andar? Porque se conhecemos a Deus de com Ele andar, sabemos as suas vontades, sabemos os seus desejos, sabemos aquilo que Ele quer para nós. E quando vamos mudar de posicionamento, quando vamos parar de ser crianças e olhar para a palavra e viver as realidades da palavra? Em Êxodo 15, 26 havia algumas condições. Ouvir atentamente a voz do Senhor. Você tem ouvido atentamente a voz do Senhor sobre a tua vida? Você tem obedecido essa voz? Você tem obedecido os direcionamentos, ou simplesmente deixado de vento em vento ser levado? Ou levada? Você tem feito o que é reto diante dos olhos dele? Como é que é teu proceder com as pessoas? Como é o teu cuidar com as pessoas? Você obedece
a Deus, obedece a palavra de Deus, obedece os estatutos que estão relatados no livro. Você tem tentado cumprir, realizar aquilo que a palavra tem falado, de amar o teu próximo, como Cristo amou a igreja? Você já pensou que por causa de algumas atitudes nossas, nós mesmos estamos bloqueando a manifestação de Deus sobre a nossa vida? Quando nós somos incrédulos da sua palavra, quando nós duvidamos da sua palavra, quando nós rejeitamos a sua palavra, quando nós duvidamos daquilo que Ele tem falado ao nosso coração, nós temos bloqueado as manifestações de Deus quando há dúvida. Ah, mas nada tem acontecido da minha vida. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido realmente o que Deus tem falado? Você tem olhado para o que Ele tem falado? Você tem cumprido o que Ele tem pedido para você? Ou simplesmente você tem vivido a sua vida como você quer? E Deus já tem falado para você, te ministrando: não faça isso, vai por esse caminho, leia a palavra, medite agora, vem, chegue perto de mim. E você tem buscado a Deus o suficiente para conhecer a Deus e com Deus andar? Em Malaquias capítulo 3, do verso 6, fala: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse texto aqui, só quero trazer essa primeira parte. Eu, o Senhor, não mudo. Não há mutação em Deus, em nada. Ele não muda por causa daquilo que você é. Ele continua sendo, porque Ele é Deus. Ele continua sendo Jeová Rafá, porque Ele continua sendo Deus. Mas é nós que mudamos ao mínimo de dificuldades, ao mínimo de pressão, nós que mudamos, nós que alteramos, nós que sentimos as dificuldades e ficamos com medo e duvidamos da palavra de Deus. Mas Deus não muda. Deus permanece o mesmo, desde antes da criação. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que curou no deserto. Ele é o mesmo hoje no hospital, na sua casa, no altar. Ele continua sendo o mesmo Deus. A marca de Deus não vai mudar. Ele não vai mudar por causa da economia, Ele não vai mudar por causa das guerras, Ele não vai mudar por causa da perseguição da igreja, Ele não vai mudar por causa da perseguição contra a igreja. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. É nós que mudamos, é nós que paramos de olhar para Deus, é nós que paramos de olhar para a sua palavra, é nós que paramos de buscar a sua palavra, é nós que paramos de meditar, é nós que paramos de orar, é nós que paramos de jejuar. Ele continua sendo o mesmo Deus, mas é nós que paramos de fazer as coisas. Não é Ele. Ele não muda. Ah, não está acontecendo nada, eu tenho orado dia e noite, o meu milagre não tem acontecido. Você está mudando, né? Você quer colocar a sua deformidade em Deus? Não, você que está ainda deformado, você que não crê na palavra o suficiente para viver o milagre e quer responsabilizar a Deus pela sua incredulidade. Não, é você que tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus e viver essa palavra. Em Mateus 5, verso 17, o texto fala: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A cura não é um benefício opcional. Ela é uma parte do pacote. Ela é algo que vem completo. Nós não conseguimos tirar
a cura do pacote da salvação. Eu não consigo tirar as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus também desse pacote da salvação. Nós não conseguimos tirar do pacote da salvação o nosso espírito que estava morto por causa do pecado e ressuscitou juntamente com Cristo ao terceiro dia. Eu não consigo tirar do pacote da salvação porque é algo completo, é algo inteiro, é algo completo que Deus fez para nós. É algo que é intrínseco no pacote da salvação, é algo que pertence e não é pela vontade de homens e mulheres que vai mudar o pacote da salvação. Ela vai permanecer o mesmo, um pacote fechado, onde que Deus é o Deus que te cura, é esse que é o nome dele, é esse aquilo que Jesus veio fazer na terra, 3 anos e meio, andou por todo lugar, curando e libertando os cativos. Era isso que ele veio apresentar ao Pai. Um dos nomes do Pai, que ele é Jeová Rafa, ele mostrou a Deus como o Deus quer fazer na vida do seu povo. Mas nós temos que crer nesse Deus, temos que crer na palavra, que é isso que Deus ainda quer fazer neste tempo, que Deus ainda quer fazer nesta era. Nós temos que dar credibilidade à palavra de Deus. E se eu estiver enfermo? E se estiver doente? A doença não é vontade de Deus, mas ataque do inimigo. Mas o caso de Jó, você vai falar, mas e Jó? Jó não foi afligido por Deus, você não vai ver em nenhum momento. O texto ele não fala sobre isso. E muito menos Jó foi provado por Deus. Quem provou e quem tocou em Jó foi Satanás. Ele sim, mas Deus nunca provou. No entanto, quando tudo passou, o que Deus fez com a vida de Jó? Deu o dobro de tudo que ele possuía. Aonde que um Deus vai fazer? Perder todas as coisas, perder seus filhos, perder gado, perder a sua saúde e depois, agora eu vou devolver o dobro. Não faz sentido, isso não é um caráter de Deus. Deus ele não é bipolar para no tempo te colocar à prova e depois tirar e te abençoar acima. Quem tocou na vida de Jó foi Satanás. Quem colocou à prova não foi Deus, foi Satanás. E nós colocamos e imputamos coisas, realidades que não foi Deus que fez, a Deus. E se nós olharmos nesse sentido, nessa ótica ali, que Satanás provou, e de tudo, Deus confiava mais em Jó do que Jó confiava nele mesmo. Deus sabia da vida de Jó e confiava em Jó. E muitas vezes Deus confia mais em você do que você mesmo confia em você mesmo, em fazer, em acontecer e ouvir a palavra e crer na palavra. Salmo 91, do 14 ao 16. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Conhecer a Deus. O que nos pode nos trazer o conhecer a Deus? O resgate. Nós somos resgatados por Jesus Cristo. Proteção, porque nós somos protegidos, somos salvos, somos remidos pelo sangue do Cordeiro. É uma resposta. Quando nós precisamos de algo e declaramos com fé, nós já sabemos
que daquilo que nós oramos e daquilo que nós declaramos, nós já temos o sim de Deus. Honra. Nós precisamos honrar a palavra de Deus, honrar aos ministros que nos ensinam a sua palavra, honrar as verdades, para que os milagres comecem a acontecer, para que nós possamos ter vida longa nessa terra, honrar nosso pai, honrar a nossa mãe, e que em Cristo Jesus, em Deus, nós temos a salvação. E de tudo isso que eu acabei de falar, a resposta que eu poderia te dar, referente a conhecer o nome que te traz vida, é um posicionamento espiritual seu. É um posicionamento de você olhar aquilo que foi ministrado, aquilo que foi falado, olhar se realmente você honra a palavra de Deus, honrar realmente se você crê que o nome de Deus ele é um direcionamento para algo que é o fim que vai acontecer, é algo naquilo que ele fala, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura. Esse é o fim, esse é o nome de Deus. Se esse é o direcionamento, se você crer que é sobre isso, sobre a sua vida, você tem que começar a analisar o seu posicionamento espiritual com as verdades espirituais que são faladas, o que é contida nessa palavra. Verifica na sua vida se há algo, se há um pecado, se há um posicionamento teu que não está sendo feito, não está andando. Porque quando nós vamos ceiar, a palavra fala, se você tem algo contra o seu irmão, deixe a ceia de lado e vai ao seu irmão e peça perdão. E se reconcilie com ele. Nós precisamos muitas vezes nos arrepender rapidamente dos erros e pecados que cometemos, não deixar prolongar uma discussão com a sua esposa, não deixar prolongar um sentimento de raiva. Perdoa, libere perdão, não permitindo que brechas de Satanás ganhem, tenham vantagem sobre a sua vida. Porque quando nós erramos e nós pecamos, você abre brecha, e quando você abre brecha e você não se arrepende, você permite que Satanás tire vantagem da sua vida, tire vantagem do seu erro. Mas aí você fala que não está acontecendo nada, mas é por culpa de Deus que não está te ouvindo. Não são posicionamentos seus, é a sua vida. E muitas vezes nós temos que assumir a nossa posição espiritual, assumir a nossa posição de filhos, assumir a nossa posição de co-herdeiros em Cristo Jesus, assumir que somos salvos, assumir que somos filhos e saber que somos curados porque Cristo levou as nossas enfermidades. Assumir as realidades da nova criatura e viver essas realidades, saber que somos justificados em Cristo Jesus e viver isso. E disso tudo você colocar em prática, você vai ter experiência com esse Deus, com o Deus Jeová Rafá, uma experiência com esse Deus que te sara, porque Ele não mudou, o seu nome não mudou, permanece o mesmo. O nome dele é Deus, é Jeová Rafá, o nome dele ainda é cura, ainda liberta, ainda restaura. Comece a conhecer a esse nome, a essas realidades. Confie em Deus. Confie em seu nome, clame. E comece a andar verdadeiramente na palavra de Deus. Comece a andar naquilo que a palavra está te falando, te mostrando. Não fique simplesmente com um sentimento de esperança. Não fique simplesmente, será que é a vontade de Deus sobre a minha vida? Não, querido. E eu volto à pergunta do início.
Quem é o seu Deus hoje? Quem é o seu Deus? Tem sido a preocupação do dia a dia? Tem sido a preocupação com a economia mundial? Tem sido a preocupação de uma nova pandemia? Tem sido a preocupação de mais umas guerras? Qual tem sido a sua preocupação? Essas preocupações estão se tornando maior do que o seu Deus na sua vida? Daí eu pergunto, esses sentimentos são maiores que o seu Deus? O seu Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo, permanece o mesmo e será o mesmo até o fim dos tempos. Quem é o seu Deus? Eu sei quem é o meu Deus. E você sabe quem é o seu Deus? Pode se levantar, vamos orar.